Vocês vão voltando aqui no canal. Hoje eu queria ensinar para vocês como é que se defende da estratégia do malandro. Para quem não conhece, né, basicamente a vantagem territorial. Como funciona a vantagem territorial, o que que é isso, como é que eu ganho essa vantagem territorial. Tudo isso eu ensinei de maneira mais básica lá no outro vídeo. Nesse caso, nesse vídeo aqui que eu estou explicando, é uma estratégia mais para dias mais avançados. Ela funciona sim em outros dias, mas eu não diria que ela seria a mais eficiente ou que ela realmente existiria. Antes do dia 13, por exemplo, dia 12, que é quando você ganha a sua primeira artilharia ali, eu não imagino essa estratégia como eficiente, até porque não teria como aplicar. Então, do dia 0 ao dia 12, você pode assistir só aquele vídeo que já vai estar bom para você. Mas se você já tiver, no caso, um poderio um pouco maior ali, um pouco mais relevante dentro do jogo, um desenvolvimento um pouco mais grande, daí esse vídeo serve mais para você. Nesse caso, não é para como você vai fazer a estratégia do malandro, não. Até porque todo mundo já sabe como só assistindo o vídeo anterior, é só você ter menos província que o inimigo, basicamente. Mas aqui, nesse caso, você consegue se defender dela. Eu não diria que é a maneira mais eficiente, até porque existem várias estratégias dentro do jogo, assim como eu não diria que é a mais possível. Até porque essa vantagem territorial, essa estratégia do malandro, ela sempre vai ser uma vantagem, não tem o que fazer. Porém, tem maneiras mais práticas para você tentar se defender dela. Eu vou pegar um exemplo prático aqui, um exemplo básico aqui, porém, se você prestar atenção no vídeo, você vai conseguir transferir, mesmo que em caso específico, isso para qualquer caso, ok? No caso, o que seria essa estratégia? Eu expliquei no outro vídeo, e agora eu vou explicar a estratégia para domínio inimigo. No caso, para você poder se defender e dominar a província que dá vantagem ao inimigo. A primeira coisa que eu queria citar é: não dê relevância maior a províncias duplas ou algo assim, tá? Quando você for atacar, primeiramente, tente atacar as províncias que dão vantagem para ele te atacar. É óbvio, né? Tenta focar em várias estratégias diferentes, vai variar muito do que você quer, na verdade, mas quando se trata da estratégia do malandro, quando se trata de se defender dela, daí você tem que dominar as províncias que dão vantagem para ele. Ah, minha intenção é só minar a economia dele. Então ataca a província dupla ali, se você souber principalmente que você tem muito mais força, você não vai ter o que ele fazer. Mas é igual eu falei, são casos e casos. Se você souber e entender o que eu estou querendo dizer, você vai conseguir aplicar em qualquer um. Porém, é mais para deter a estratégia em si, o que eu vou ensinar aqui. A gente vai pegar esse exemplo claro aqui, ok? Nesse caso aqui, o inimigo, eu vou ensinar melhor aqui para vocês o que é isso. Nesse caso, por exemplo, você tem duas províncias, isso daqui não contabiliza não, tá? Mas nesse caso, por exemplo, que é um caso mais... não é comum, porém é um caso mais fácil de entender aqui, que eu não vou criar todo um planejamento também. Aqui você tem duas províncias e o inimigo só tem uma província. O que seria? Quem estaria na vantagem nesse caso? O inimigo. Ele tem menos província para cuidar, ele tem mais concentração de poder, ele consegue atacar por mais lados do que você, ele consegue defender de uma maneira muito mais prática, ou seja, ele gasta menos recursos para defender do que você, assim como ele gasta menos para atacar do que você. Então aqui ele está em total vantagem. Como é que você detém isso? Vamos supor aqui que o inimigo ele tenha 30 soldados. Não, melhor, vamos supor aqui que ele tenha 40 soldados. Ele está na vantagem total ali e você tenha 30 soldados. Você tem ali 10 soldados a menos e uma província a mais para cuidar. Nesse caso, como a estratégia ela se aplicaria? Ele tem aqui, vamos levar o número 4 como um mais e o número 3 aqui como um i, beleza? Nesse caso, não vamos fazer isso não. Nesse caso, você coloca menos soldados na província menos importante, lembrando que isso daqui é para dias mais avançados. Você coloca menos soldados nas províncias menos importantes ou que ele não teria tanta... não teria muito por que atacar. Ou seja, essa província aqui, ele pode atacar ela, mas ela é uma província única, meio esquecida, não tem produção boa, não tem porque se defender ela com garras e dentes, igual você vai defender uma província mais importante. Agora vamos pegar essa província. Cara,
essa província que ela, depois que atacar ela, ele vai ter acesso a 3 províncias, vai ficar numa vantagem maior ainda. Então essa província aqui você vai ter foco de defesa. Nesse caso aqui são 2 províncias. Aqui, se eu tivesse esses 30 soldados, eu colocaria 10 aqui, tudo bem? E eu colocaria 20 aqui. Já é uma probabilidade um pouco maior de você conseguir se defender. Ah, mas por que que isso seria em dias avançados? Isso daí dá pra fazer em qualquer dia, porque o que muda aqui é o tiro, né? A longa distância. Vamos supor que você tá ali no dia 13. Normalmente no dia 13 a galera faz ali umas 3 artilharias, que é o que eu mais vejo normalmente, óbvio que varia, mas é o mais comum. Daí você faz ali 3 artilharias e tem esses 30 soldados. Põe as 3 artilharias aqui, põe 20 soldados aqui e deixa a menor quantidade na província menos importante. Na província mais importante, você vai tentar fazer o que o inimigo já está fazendo, que é uma concentração de poder. Daí, no caso, se ele... Ah, mas ele pode atacar essa província e eu vou perder ela, beleza. Daí ele vai ter 2 províncias a mais para defender. Vai ter uma província com moral baixa e vai ter ali uma província que ele pegou, mas que não tinha tanta relevância e que mesmo assim, defendendo com 10 soldados, você conseguiu causar um pequeno estrago. Sem falar que, se você tiver artilharias protegendo aqui com 20 soldados, todos esses números são figurativos, tá? 3 artilharia, 20 soldado, 40 soldado, tudo isso é figurativo, leva como um X e Y, é um exemplo. Mas é igual eu falei, você consegue aplicar em qualquer canto. Então, nesse caso aqui, você ainda teria as artilharias cuidando e atirando nessas 2 áreas, ou seja, você teria uma permanência da sua concentração e ele teria pegado tanto o que provavelmente seria só uma isca, quanto, né, coisas a mais para defender, moral baixa, que é o que eu expliquei aqui. Então, o que você faz, basicamente, é uma concentração de poder a curto prazo aqui, e um poder de longa distância seguindo aqui por trás para tentar ficar focando o dia inteiro aqui nessa artilharia até você, nessa província até você conseguir dominar ela. Ricardo, ele entendeu o meu plano, não tem jeito, eu não consigo, ele não vai dominar essa província, mas ele vai invadir por aqui, o que que eu faço? Vai continuar mantendo. Aqui você tem uma concentração de poder, então você pode conseguir defender, ao mesmo tempo que aqui, lembre-se, embora seja uma província menos importante, é uma província mais... pode ser um estopim. Né? Numa estratégia, sempre tenta fazer o que o inimigo não espera. Né? Eu estou falando muita variável aqui no meio. Tenta fazer o que o inimigo não espera. Então, por exemplo, você pode ter a concentração de poder aqui a curto prazo. Aquele CC ali é concentração de poder a curto prazo, tá? Aquele DC é concentração depois, para longo prazo. Então, aqui no caso, nesse outro caso, você teria nessa província, você continuaria focando nela. Como ele não atacou nenhuma das duas, você vai ter uma concentração de poder a curto prazo para proteger a mais importante e focar nele. Depois que você focar nele, ele provavelmente vai achar que você ataca por aqui, mas você pode descentralizar o poder aqui, que já está seguro, transferir tudo para esse lado e atacar por aqui. Ou seja, você vai fazer algo que ele não esperava, quando ele for mandar soldados, provavelmente mandar para cá, ao mesmo tempo que você vai continuar mantendo uma província segura. O foco do que eu estou querendo ensinar basicamente agora explicando de modo geral, deixar as províncias mais inúteis com menos concentração de poder, deixar as províncias mais úteis com mais concentração de poder, deixar as províncias para estopim de ataque sempre com plano B, pode atacar por aqui ou por aqui. Se ele não atacar por aqui, você pode atacar aqui depois para ele não esperar, já que tem uma descentralização aqui a curto prazo. Ao mesmo tempo, você pode atacar aqui de uma vez, já que já está com a concentração. É uma estratégia, tá? É basicamente isso. O que eu vou ensinar aqui por último para vocês vai ser a folha, né? Se você quiser printar, pode pegar isso daqui. Como se defender da estratégia do malandro, uma dica para dias mais avançados. Aquele C é de curto prazo e o L é de longo prazo, ou seja, aqui você vai ter uma concentração mais para longo prazo, caso ele não ataque aqui,
e aqui seria uma concentração mais a curto prazo. Então, seria basicamente isso. Caso ele ataque essa província aqui, por exemplo, você vai continuar tentando manter, tanto porque ele vai ter perdido moral ali e vai ter uma província mais para cuidar, quanto por você ainda ter uma concentração de poder. E temos isso daqui, tá? Para vocês poderem entender como funciona o que eu fiz aqui, tá? O X significa o poder a longa distância, onde você vai atacar com as artilharias e concentrar o seu poder. O Y, poder mínimo, que é o poder só para proteger ali, fazer uma base, mas não é o poder concentrado. O A seria onde fica a vantagem territorial inimiga. Nesse caso aqui ele tem 2 províncias minhas e eu só tenho uma dele a partir do A. O B significa a desvantagem inimiga, ou seja, depois que você destruir a província A e conquistar ela, você vai ter as províncias B, ou seja, quem vai estar na desvantagem, quem antes... Aqui, só um minuto. Ou seja, antes que você que tinha 2 províncias para cuidar vai dominar a província A, seja com plano X ou com plano Y, que eu fui ensinando ao longo do vídeo, e depois ele que vai ter 2 províncias para cuidar. Ou seja, você vai ter pego a vantagem, você vai ter conseguido dominar essa vantagem. Isso daqui é basicamente a fronteira, tá? E essa linha, né, essa seta sem riscas no meio dela, sem trêmulas, essa seta ela é basicamente o ataque a longa distância. A seta com trêmulas é basicamente o ataque futuro, né, concentrado. Sim, você tem uma concentração de poder aqui, mas futuramente você pode trocar ela para atacar por onde ele não espera, ou você pode simplesmente atacar por aqui direto e manter a longa distância enquanto ataca e fazendo uma escala, né? De qualquer jeito, essa é a maneira para se defender aí da vantagem territorial, né, da estratégia do malandro. Não é 100% eficaz, até porque ele mesmo pode concentrar e atacar antes, pode acontecer muita variável, igual eu falo sempre, o jogo ele é muito variado, porém é uma maneira de você tentar se defender. Caso você tenha tido alguma dúvida, é só responder aí nos comentários, que eu vou tentar responder ou trazer alguém que seja até mais experiente para que possa ser respondido. Se você achou o vídeo útil, né, deixe o seu like aí, principalmente comenta, eu gosto bastante, seja xingando ou não, é sempre útil um comentário construtivo, né? Provavelmente o próximo vídeo vai ser sobre espionagem, né, que é algo que muita gente não dá muita consideração, ou sobre traição. O vídeo foi esse, qualquer dúvida vocês podem me chamar aí nos comentários, e tamo junto, falou!